Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à live, a mais uma live de lançamento da Livraria Bahá'í. Hoje o livro é Política, uma perspectiva Bahá'í, e o livro ele é uma coletânea de textos muito preciosos que o amigo de Curitiba, Amir Shafa, teve o trabalho, né, de compilar para todos nós, deu esse presente para a comunidade Bahá'í. Então, antes de começar, eu tenho alguns avisos importantes. Vanessa, você passa o slide? Sim. Então, nossa live tem mais ou menos uma duração de 1 hora. Vocês podem escrever as perguntas no chat em qualquer momento, tá? Então, vocês escrevam lá as perguntas, que temos uma pessoa cuidando, e ao final nós abriremos para ler as perguntas e o Mohriman Shafa vai respondê-las, ok? E gostaríamos também de pedir para que vocês tenham cuidado de manter os microfones fechados para que a live não seja interrompida, tá? Todos possam aproveitar da melhor maneira possível. Então, nós iniciaremos com um momento devocional. Temos 2 orações. A Silvia, que é a promotora de literatura, atua junto com a editora Bahá'í. Ela vai iniciar com uma oração escolhida pelo autor, né, de unidade, e teremos uma outra oração. Vanessa, quem ficou de fazer? Pode pedir para alguém fazer. Alguém se voluntaria para fazer? A próxima oração vai aparecer na tela, tá? Eu posso fazer. Vanessa, tem algum... Obrigada, não aparece o nome aqui. Então, Johnny, tem algum microfone aberto que está dando algum barulhinho aqui? O de Vanessa está dentro. Essa oração que está aparecendo aqui na tela. A primeira quem vai fazer é a Silvia, e você faz a segunda, ok? E logo em seguida, a Liz vai cantar uma música. Então, Silvia, pode começar. Ó meu Deus, une os corações de teus servos e revela-lhes teu grande plano, que sigam teus mandamentos e permaneçam firmes em tua lei. Ajuda-os, ó Deus, em seus esforços e concede-lhes o poder de te servirem. Ó Deus, não os abandones a si mesmos, mas guia seus passos pela luz do teu conhecimento e com teu amor alegra seus corações. Em verdade, tu és seu amparo e seu Senhor. Há quem remova as dificuldades a não ser Deus? Dize, louvado seja Deus, Ele é Deus. Todos são seus servos e todos aquecem ao seu mandamento. Obrigado. Novo dia nasceu, primavera mostrou toda a sua cor, alegria que veio pra ficar, luz que clareia. Só desejo o que tu desejas e dispenso que quem quer que seja, certa-te uma nova vida, uma nova era se agita entre os povos da terra, livres de tudo, menos de ti, poder servir a tua causa. Livres de tudo, menos de ti, humilde servo, nesta jornada. Novo dia nasceu.
Obrigada, amigos. Obrigada, Silvia, Johnny, Liz. Bom, amigos, eu vou logo explicar para vocês como comprar o livro, tá? Então, a primeira opção é entrar no site da Livraria Bahá'í e nós estamos com uma promoção que qualquer compra que você fizer no site, hoje e amanhã, durante 24 horas, tá? Você ganha de brinde, qualquer compra, R$50, você ganha de brinde o calendário do ano 181, ok? Temos poucas unidades do calendário e menos ainda do livro do Mohimã. O livro Política, temos poucas unidades no site. Não vai dar para todo mundo, mas nós temos uma segunda opção de local para comprar e nós vamos colocar no chat do grupo, tá? Então, quem quiser adquirir o livro, pode tentar lá no site da Livraria Bahá'í ou nos links do chat. Ok? Vanessa encerrou aí os slides? Né? Ok. Então, vamos dar início à palestra com o autor Mohimã. Com você. Tem que abrir o microfone, Mohimã. Abrir o microfone. É melhor. Meus queridos amigos, boa noite para começar. Que bom ver vocês. Poderíamos estar alegres, não fosse pelo sofrimento de nossos irmãos, o povo atingido por desastre ambiental do Rio Grande do Sul. Que Deus, com suas infinitas generosidade, misericórdia e compaixão, os ampare e proteja e restitua suas perdas. Sinto-me honrado por estar aqui diante de vocês para apresentar um pequeno livro sobre um grande tema. Pequeno porque é um livro despretensioso. Grande tema porque ao longo de milênios tem sido fonte de desastrosos e atrozes conflitos e intrigas, à custa de sofrimento e vida de centenas de milhões de almas inocentes. Acabamos de ouvir na oração de abertura Bahá'u'lláh pedindo a Deus unir os corações de seus servos. E quem são esses servos? São os atores principais de todos os fenômenos e desastres não naturais e muitas vezes naturais que ocorrem no nosso planeta. Então nos deparamos com um ser humano, o Homo sapiens, a obra-prima de toda a criação no universo. E ele sujeito em seu meio a política administrativa, política pública, política fiscal, política social, política econômica, política ambiental, etc. Instigar a mente desse homem para uma renovação espiritual em assuntos terrenos que afetam a sua vida e a sociedade em que vive é o objetivo dos textos aqui compilados da literatura Bahá'í e dos meios acadêmicos. Naturalmente, longe de procurar esgotar qualquer tema. Então, nutre-se a esperança de que esses servos mencionados por Bahá'u'lláh, munidos de novos e adequados conceitos tão necessários para as crises atuais, sejam estimulados a contribuir aos discursos e programas dos meios acadêmicos, culturais, legislativos e administrativos, mesmo que seja em pequenas gotas. Como disse Abdu'l-Bahá, nós somos a realidade e a expressão de nossos feitos e ações. Fora disso, não temos significado como indivíduos. É como um átomo isolado que não faz sentido. A sua interação com outros átomos que dá sentido à sua existência.
De outro lado, alguém pode dizer, bem, mas uma andorinha só não faz verão. Aí surge a questão da massa crítica. Experiências científicas têm comprovado que quando uma massa crítica de pessoas alcança determinada nova consciência, esta pode ser comunicada de uma mente para outra, mesmo atravessando mares. Enfim, o mundo está repleto de médicos, educadores, engenheiros, arquitetos, cientistas e milhões de artigos científicos de toda parte. E, no entanto, se encontra em estado lastimável. O que o mundo precisa é de uma nova visão, uma nova percepção, um desafio para todos nós. Então, vou pedir para a querida Rochelle e o Amir alternadamente lerem os slides. Está aparecendo um símbolo aqui. Ok, eu leio esse primeiro, então? Aqui no meio. Continua. A Esperança Perdida do século Então, Rochelle, XIX. você podia ler? Porque os homens eram bem mais esperançosos em relação ao destino da humanidade em 1850 do que são hoje. Pode ler o slide inteiro. Ok. Como podemos explicar a guinada para a desesperança de grande parte da civilização moderna? Para onde está indo a humanidade e quais são as perspectivas imediatas da raça humana? Há alguma organização, agência ou escola de pensamento que possa ajudar a canalizar o desejo por uma renovação espiritual que tantas pessoas sentem? Novo slide. Apesar de nosso relógio tocar quando há uma mudança de hora em hora, no relógio do tempo, nenhum martelo ribomba através do universo para proclamar que é uma mudança de era em era. O verdadeiro início é sempre despercebido e não perceptível. Por isso os homens erram na sua avaliação e andam às cegas de um lado para o outro, sem saber onde estão e que rumo a sua história segue. Próxima. Uma nova vida estava vibrando em todos os povos do mundo, porém ninguém a percebia. O grito de uma humanidade nas palavras de Shoghi-Effendi, angustiada, perplexa e impotente. Então, esse é o quadro que João Effendi descreve da humanidade que está sofrendo consequências de forças que ela não consegue controlar. Então, é impotente, perplexa e angustiada. Esse é um quadro famoso de Edward Munch, da época dos romantistas do século XIX. O próximo, por favor. Essa é a bolsa de Medusa, de Deodoro Jericó. Essa bolsa, a história dela é que um navio Medusa, um navio chamado Medusa, afundou e os que estavam no navio conseguiram uma bolsa para esperar socorro, serem resgatados. Então, nós temos vários tipos que representam a nossa sociedade atual. Alguns estão mortos,
espiritualmente mortos. Outros estão desanimados, não têm esperança em nada. E outros estão olhando para o futuro, enxergando a luz e tentando animar os outros. Essa é a nossa função no mundo atual. O próximo. Nossos conceitos de vida política e econômica estão ultrapassados e há grande dificuldade em reconstruir e ajustá-los para atender à imensa e vigorosa demanda dos novos tempos. O pensar com clareza e eficácia não surge por si. A busca da verdade é uma arte. Próxima. Política Bahá'í. Transformar uma sociedade competitiva em cooperativa. Por que cooperativa? Porque a menos que o mundo se entenda e se coopere, nós vamos passar por crises, desastres e mortes violentas. O próximo, por favor. As metas. Eliminar ignorância e miséria da face do planeta e promover educação universal. Próximo. Processos. Autoeducação. Desenvolver o infinito potencial humano. Serviço. Construímos castelos e palácios, porém, não preparamos nobres e reis para habitá-los. Por que a autoeducação? Porque todos nós nascemos com infinito potencial humano. Mas esse potencial só vai ser desenvolvido por meio de servir os outros, por meio de nosso esforço. É que nem inteligência. Todos nós nascemos com habilidade em alguma área. Um é poeta, outro é químico, outro é pintor, outro é engenheiro, etc. Mas precisa desenvolver essas suas aptidões. É como inteligência também. E nós precisamos, que as pessoas precisam desenvolver a inteligência com estudos e exercícios. E nesse processo de desenvolver o nosso potencial humano, o único caminho que existe é de servir os outros. Não há outro. O resto, todas as outras atividades são em benefício de nós mesmos. Agora, vocês imaginam uma sociedade onde todas as pessoas procuram servir aos outros. Essa é a meta. Próximo. Consulta. Bahá'u'lláh forneceu uma completa arquitetura de civilização, e no coração dessa arquitetura está o processo de consulta. Ação comunicativa participativa, diálogo e não debate. Por que a importância da consulta? Ela tem importância histórica. Qual é a característica mais marcante da nossa fase de infância? É dependência. A criança depende de tudo dos pais. Qual é a fase mais marcante da fase de adolescência? É independência. Os adolescentes, os jovens, têm força física, têm energia, querem consertar o mundo, jogam pedra, xingam, mas não têm mente preparada. E qual é a característica principal da fase de maturidade? Eu não disse de adulto, maturidade. É a interdependência. As pessoas maduras, por mais que discordem umas das outras, se reúnem, sentam, conversam, dialogam e resolvem seus problemas. Nós, então, a raça humana está passando, está em transição entre
a fase de juventude e a fase de maturidade. Por que juventude? Porque ainda brigamos, jogamos pedra, fazemos armas, gastamos em treinamento militar. E por que maturidade? Porque já temos a ONU, a aurora da paz suprema. Mesmo que a ONU esteja na sua fase de infância, ainda não amadureceu, mas já é um princípio. Nós temos a União Europeia, os países se consultam continuamente e querem agir unidos. Nós temos, por exemplo, o Mercosul. Então, Paula disse consultar em todas as coisas. Se eu vou comprar uma casa, eu vou consultar. Se eu vou comprar um carro, eu vou consultar. Se eu vou casar, consultar com família, parentes, com pessoas sábias. Mas se eu não encontrar uma pessoa que eu acho sábia, mesmo assim devo consultar. Porque muitas vezes, porque a erudição não é sinônimo de sabedoria. Muitas vezes uma pessoa analfabeta é muito mais sábia que grandes eruditos. Como exemplo, quando tinham acabado de projetar a cúpula do Templo do Panamá, os engenheiros e arquitetos estavam reunidos numa mesa e discutindo detalhes finais. A senhora que servia café pediu licença e perguntou: como é que vocês vão limpar a cúpula desse templo? Eles mudaram o projeto. Agora, consulta requer diálogo, que é bem diferente de debate. E conceitos e princípios sobre esse diálogo se encontram bastante fáceis e frequentes nas escrituras mahais sobre a arte da consulta. Porque ela requer pureza de motivo, requer respeito, requer ouvir o outro. No debate, a pessoa procura achar defeito no que o outro diz. E, em vez de prestar atenção, já está com a resposta na ponta da língua, vai disparar assim que o outro parar de falar. Isso não é consulta. Consulta requer procurar aprender do que o outro diz. Próximo. Nós não continuamos vivos por causa dos legisladores e militaristas. Continuamos vivos por causa dos homens de fé, homens de visão. Eles são como germes vitais no infinito processo de desenvolvimento. É por esta razão que o mundo tem avançado em sua totalidade. Próximo. A biologia já abandonou há muito tempo a ideia de que na natureza existe uma competição de todos contra todos, e só os mais fortes sobrevivem. Sistemas vivos eficientes se baseiam muito mais em comunicação e cooperação. Lógica imatura. Quanto posso tirar? Lógica madura. Quanto posso contribuir? Uma observação. Ficou comprovado que na floresta amazônica as espécies cooperam tanto. Perdão, na minha idade as palavras se escondem de mim. As pessoas se cooperam tanto entre si, há uma cooperação tão imensa entre as plantas, que elas não precisam de um solo muito rico. E então, perdão, esqueci. Esqueci o que ia falar. Vamos passar para a próxima. O que impede os homens de se unirem como irmãos é a sua insuficiência básica. Somente ao obedecer aos nossos impulsos mais sublimes é que conseguimos nos unir. O próximo.
Alguns temas abordados: política, religião e ética, partido político, poder político, na velha ordem, a pirâmide do poder, na nova ordem, a pirâmide do serviço. Próximo. Os desafios do nosso tempo: o mal-estar espiritual, alienação, crescimento ou transformação, mudança de percepção e comportamento, modelos mentais, uma nova organização do mundo. Então, esses são títulos que são verdadeiros desafios, e não caberia entrar em descrição de cada um deles, mas são, principalmente, por exemplo, crescimento ou transformação. Todo mundo hoje pensa em produto interno bruto, mas há países como meu Deus, fica na cordilheira da Ásia. É o Butão? Botão. A preocupação lá é índice de felicidade geral, não produto interno bruto. O que é importante? A gente ter mega fazendas de produção, expulsão dos agricultores para as cidades, ou minifúndios que fornecem alimentos, como no caso da Índia e da Coreia do Sul, essa informação de 20 anos atrás, obtiveram autossuficiente alimento, não por meio de grandes áreas de soja e trigo, mas por meio de minifúndios familiares. E outro dia vi na televisão que 70% do alimento do mundo não vem dos campos de soja e trigo, vem de minifúndios, fazendas familiares. O próximo, por favor. Esse é símbolo de seguir modelos mentais do outro, enfiar a cabeça no buraco sem questionar. Seguir e imitar modelos mentais, tradições, atitudes e ideias, sem analisar sua coerência, sua consistência, sua validade. E quais são os modelos mentais que nós temos hoje no mundo? Primeira questão, por exemplo, de relação entre homem e mulher, homem superior à mulher, isso no mundo inteiro. E o homem ganha salário superior à mulher na mesma função. Obama declarou, esse senhor Davis é um Bahá'í de Manaus, por favor. Convide ele para entrar. Angélica. Oi. O senhor Davis é um Bahá'í de Manaus. Ok, desculpa. É porque não está na lista, desculpa. Ok. Perdão. O Bab. Quando o Bab declarou que todas as coisas criadas, desde anjos até escorpião, até grão de areia, são reflexos do resplendor de Deus. Isso acabou com a primazia dos reis sobre súditos. Acabou com a primazia dos sacerdotes sobre seus seguidores. Acabou com a primazia de homem sobre mulher. E o mais grave, acabou com a primazia do homem branco sobre homens de outras cores. Isso por si só é um outro modelo mental muito perigoso e fonte de muito sofrimento. Próximo. Mas todo aquele que for grande entre vós, deverá ser vosso servo. E aquele de vós, que for o supremo chefe, será o servo de todos. Pois mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, porém para servir. Próximo, por favor. Alguns temas fundamentais: educação e prosperidade de uma nação, cidadania mundial e suas responsabilidades, a mulher e o homem,
economia social, capital e trabalho. Próximo. A vital questão racial. Em 1927, a Assembleia Espiritual Nacional dos Estados Unidos escreveu uma carta ao guardião, sugerindo realizar uma conferência sobre amizade interracial. O jovem Shoghi, aos 30 anos de idade, no início de sua guardiania, ao mesmo tempo imponente e dominante, respondeu que uma conferência como essa não era suficiente e que a eliminação do preconceito racial deve ser deliberadamente cultivadas nas diversas e cotidianas oportunidades, por mais insignificantes que se apresentem, seja em seus lares, seus escritórios, comerciais, suas escolas e faculdades, suas festas sociais e campos de recreação, suas reuniões barrais, conferências, convenções, escolas de verão e assembleias. Essa época de 1927, segundo a palestra que eu ouvi, foi uma época em que havia grandes conflitos raciais nos Estados Unidos. Foi chamado de Verão Vermelho. Nas várias cidades houve choques com polícia e perseguições e matanças. E nessa ocasião, a Assembleia Nacional dos Estados Unidos pensou, bom, vamos fazer uma conferência interracial. E consultaram Shoghi. Vejam o que ele respondeu. Isso não é suficiente. A questão é a eliminação de preconceito. Tem que ficar muito claro em seus lares, seus escritórios comerciais, suas escolas e faculdades, suas festas sociais e campos de recreação, suas reuniões, conferências, convenções, escola de verão e toda espécie de atividade. Só assim, e sem demonstrar qualquer sinal de paternalismo, na igualdade absoluta, de respeito e amor genuíno. Próximo, por favor. Uma lealdade mais ampla. Os átomos fazem as moléculas e essas formam os materiais. Toda a matéria é feita disso. E tudo está interligado e conectado. Isso nos ajuda a vislumbrar que tudo no universo é uma complexa teia de relações entre as várias partes de um todo unificado. O espaço seria apenas o meio que dá a ilusão de que somos objetos separados, deduz Capra. Isso o Capra mencionou isso no início, no fim do século passado, mas Baha'u'lláh falou 150 anos antes. Que todo o universo é composto por miríades de partículas totalmente unidas. Porque não existe vácuo. Não existe vácuo absoluto. Se vocês pegarem um tambor e extraírem todo o ar do tambor, ele se amassa sozinho. Porque não existe vácuo absoluto. Existe o éter, pelo qual as ondas magnéticas, a eletricidade e o som se propagam. Então, de outro lado, não existe matéria sólida. Qualquer coisa sólida que a gente bate, se a gente olhar com o microscópio, é totalmente poroso, mostrando a interação entre os elétrons dos átomos. Não existe energia, não existe matéria sólida, existe energia sólida. Isso porque é importante para nós sabermos que estão ligados e que a raça humana, a espécie Homo sapiens, do gênero humano, que houve várias espécies que desapareceram, a espécie Homo sapiens surgiu na África, na região da Etiópia, cerca de 50 a 70 mil anos atrás.
E de lá partiu para norte da África, Oriente Médio, Ásia, Sibéria. E como naquela época era época glacial e o nível dos mares estava 100 metros abaixo de hoje, eles atravessaram o Istmo, colonizaram, povoaram o continente americano e aquelas ilhas do Pacífico na direção da Austrália. Então, e claro que conforme as condições de cada lugar, eles adquiriram formatos e cores de pele, de olho diferentes, mas são circunstanciais. Isso para dizer que, isso para dizer que, reiterar que Bahá'u'lláh confirmou que a raça humana, na sua essência, é uma só. E quem não for negro, é um negro desbotado. Então, isso que nós temos que ter em mente quando a gente vislumbra os outros povos. E segundo Abdul Baha, essa diferença é fator de beleza da raça humana. Próximo. A estabilidade econômica do mundo se assemelha a uma pirâmide truncada de cabeça para baixo. Um sopro assimétrico pode derrubá-la. Seria preciso substituir as lentes dos economistas por aquelas que proporcionam também uma visão espiritual e não apenas quântica. Parecem não ter uma visão clara das dimensões ecológicas dos nossos problemas econômicos. Eles têm pensado muito e sentido pouco. Sabem o preço de quase tudo e o valor de quase nada. Próximo. Uma lei socioeconômica espiritual. Bahá'u'lláh estabeleceu o princípio de eliminação de excessos de riqueza e pobreza. Revelou um modelo de moderação, a fim de equalizar a riqueza em diversas partes do mundo. E no centro desse modelo colocou uma lei socioeconômica e espiritual, que chamou de direito de Deus, em árabe, Ruhollah. Hoje, existem diretores nos bancos, nas instituições americanas, que só de bônus anual ganham 50 milhões de dólares. É uma proporção absurda entre o salário mais alto e o salário do chão da fábrica. Mais de 100. Enquanto na Europa e no Japão, essa relação é no máximo 20 a 30. Então, há acúmulo de riqueza, acúmulo de gastos úteis, enquanto as grandes massas, essa figura, ela é verdadeira. O Sr. Shamsi, um grande Bahá'í, que foi pioneiro na Índia, ele me contou, naquela época, faz uns 30, 40 anos, ele diz, você está conversando com um índio boliviano, enquanto você está conversando, ele está catando o chão, está vasculhando o chão para achar uma raiz de alguma coisa e comer. Enquanto há tanto desperdício. Nós devemos todo dia fazer uma oração de gratidão por termos este conforto. Porque há milhões, pelo menos 800 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. Então, esse princípio, essa lei socioeconômica que Bahá'u'lláh estabeleceu, é para justamente diminuir esses extremos e gerar fontes de orçamento para ajudar as populações crescer. E isso no futuro, quando as assembleias Bahá'ís se tornarem casas de justiça locais, hoje elas são as sementes, elas são as pioneiras, e no futuro não vão ser chamadas Assembleia Espiritual Local, Assembleia Espiritual, serão chamadas casas de justiça.
E nesse futuro, com essa lei de Baha'u'lláh, nós não vamos ter... Claro, a Prabhupada deixou claro, não pode existir só ricos. Da mesma forma que um exército não pode viver só de generais ou só de sargentos. O exército tem que ter general, coronel, sargento, tenente e soldado raso, para funcionar bem. A Prabhupada deixou claro que não pode existir igualdade absoluta. As pessoas têm capacidades diferentes, têm habilidades diferentes, mas, nesse sentido, a Prabhupada declara aquele princípio socialista de que o governo deve cuidar do conforto dos pobres. E também confirma o princípio capitalista que deve haver livre capital. Mas, claro, não um capitalismo selvagem como existe hoje. Então, a Feborraí aproveita as melhores características de cada sistema político que existe no mundo. Vamos para a próxima? Acautelai-vos, para que ninguém ofendais, ainda que seja malfeitor e vos deseje mal. Abdu'l-Bahá. Obediência ao governo. Qualquer que seja a forma desse governo, justo ou injusto, democrático ou autocrático, legalmente constituído ou imposto, exceto quando um princípio espiritual está envolvido, como, por exemplo, negar a sua fé. Nós nunca vamos questionar o governo. É bom, é ruim, é injusto, é tirano. Não. Vamos obedecer sempre. A menos de uma única ocasião, quando esse governo pede a gente lugar de fé. Aí nós damos a vida, como milhares deram no Irã. E não só no Irã. Houve na África, houve na Europa. Na Alemanha, parece que alguns mais sofreram por perseguição religiosa. A Alemanha nazista, naturalmente. Vamos para a próxima. Nós, Baha'is, não somos contra ninguém. Nenhum governo, nenhum grupo, nenhum partido, nenhum político, nenhuma ideologia, nenhuma teoria, nenhum gênero. Somos a favor de união, harmonia, eliminação de preconceitos e a felicidade de todas as nações. Libertas do canceroso cultivo de preconceitos, que está corroendo os órgãos vitais de uma sociedade já debilitada. Próximo. Matéria-prima. Aceitar a si como a fonte principal da autoridade externa. Não pode haver ordem sem a aceitação da autoridade pelo povo. A crítica, embora necessária em algumas situações, é uma faca de dois gumes e frequentemente precursor de conflito e controvérsia. E quantas catástrofes e crises e sofrimentos ocorreram por causa de uma oposição leal? Então, nossos escritos deixam ver, claro, podemos fazer crítica, mas tem que ter muito cuidado para não gerar conflito e controvérsia em nome de uma oposição leal. Vamos para a próxima. A vida econômica é uma arena para a expressão de honestidade, integridade, fidedignidade, generosidade e outras qualidades do espírito. Cada escolha que um Bahá'í faz, como empregador ou empregado, produtor ou consumidor, credor ou devedor, benfeitor ou beneficiário, deixa uma marca. Ela demanda que suas decisões financeiras estejam de acordo com ideais sublimes. Então, Baha'u'lláh chama nossa atenção, temos muito cuidado, honestidade, integridade, fidedignidade,
Nós Bahá'ís somos como pessoas com um manto enorme e branco. Qualquer mancha chama atenção. Então devemos tomar muito cuidado, porque qualquer deslize da nossa parte, qualquer descuido, as pessoas não falam do Morimã. Vão dizer, você é Bahá'í, como é que você fez isso? Isso aconteceu uma vez. Ele tinha um senhor para cuidar de algum jardim, sob minha responsabilidade, e uma senhora me sugeriu que fosse falar com ele. Eu fui e eu vi o coitado, ele pareceu um bêbado. Aí eu voltei para a senhora e disse, senhora, não adianta, aquele senhor é um bêbado. Ela apontou o dedo na minha cara. Você é Bahá'í, como é que você pode dizer? Aquele velho coitado ali não fala. Ele tem problema de língua. Então, veja, ela não atacou o Morimã, ela atacou o Bahá'í. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com os nossos atos e o que falamos em nossas posturas. O próximo. O processo eleitoral atual, o processo eleitoral Bahá'í, a ordem administrativa. Isso nunca existiu no mundo. Participar dos destinos da Terra e não ser o dono da Terra. Essa comparação entre o processo eleitoral atual e Bahá'í foi um trabalho de um cientista americano há cerca de 40 anos atrás. E é brilhante. Eu, claro, copiei integralmente e botei no livro. Vamos para a próxima. Deveria a liberdade ser tão ampla como se supõe no pensamento contemporâneo ocidental? A verdadeira liberdade é a certeza de que a natureza e os demais seres humanos não são inimigos a temer, vencer ou aproveitar, mas que são as partes de uma totalidade harmoniosa. Como disse o senhor Farzan Ladov, um dos eruditos da fé Bahá'í, que infelizmente faleceu poucos anos atrás, é essa questão de verdade. Não é questão de vencer ou aproveitar. Imaginar tudo como parte de uma totalidade harmoniosa. Vamos para a próxima. Governança, na essência, é uma prática moral e espiritual cujo ritmo se encontra no coração humano. Marxismo e a fé Bahá'í, uma visão do futuro, a evolução. Esses são outros temas dentro do livro. E essa questão de evolução, o livro apresenta alguns gráficos de como, por exemplo, invenções do mundo. Se a gente olhar 7 mil anos atrás, vem a evolução das invenções, vem uma linha reta. Quando chega na época da declaração do Bar, ela faz uma curva para cima. As duas curvas, invenções e descobertas científicas. Além do primeiro telégrafo que foi emitido na noite da declaração do Bar, mais tarde, em uma leitura, descobri que, imagine a anestesia, cuja falta fazia as cirurgias serem horrores, e muita gente morria de choque de dor. A anestesia foi descoberta e depois desenvolvida, melhorou, claro. Foi descoberta em dezembro daquele mesmo ano, 1844. Isso é evolução. Próximo, por favor. Renascimento. Ao término desta era da incerteza, dos extremos e dos horrores inimagináveis, consequências da nossa fase e postura de turbulenta adolescência, as cinzas de uma agonizante ordem atual devem gerar um fênix, um renascimento material e espiritual, no qual a raça humana emergirá para erguer uma nova civilização, como normalmente tem feito no passado, baseada em uma fundamental unidade política,
dessa vez dedicada à espiritualização da humanidade como toda, em vez de somente aos interesses de nações e grupos poderosos. Verdade. Próximo. Como será essa nova civilização? Nós vamos ter a comparação que é feita nos quadros seguintes entre a velha ordem caduca e a nova ordem. Claro, inspirada por princípios morais e por desenvolvimento científico. Então, vamos para a próxima. Tem vários campos. Campo empresarial, educação, saúde, etc. Então, vamos ver. Consegue ler a velha ordem? Pode ler, Rochelle. A velha ordem, né? Então, empresarial, competição, lucro imediato, estrutura, monopólio, dominação. Aí eu leio a nova ordem. Nova ordem. Uhum. Nova ordem, cooperação, negociação, processo, parceria, inter-relação. Educação. Ter, na velha ordem, ter, escala, tecnológica, racional, reducionista, egocêntrica, ética transversal às demais ciências. E na nova ordem, ser, valor, intuitiva, holística, ecocêntrica, todas as ciências transversais à ética. Essa questão de ter e ser, tem um famoso cientista, me perdoa, Erich Fromm. Ele compara ser e ter. Diz que todo mundo quer ter coisa. Quer ter casa, carro, mansão, avião, prestígio. E até religião tem. Mas não são. E aí eu fui encontrar também que o próprio Marx tinha falado que é melhor ser do que ter. Então, hoje, o problema do mundo é a ânsia de ter coisas. A indústria nos educa para termos, para consumirmos. E o consumo se tornou a maior religião e a maior e a mais seguida religião do planeta. Vamos para a próxima? Ciência. Então, a velha ordem cartesiana, determinista, analítica, linear. A nova ordem consciente das limitações, incertezas, sintética, não linear. Tecnologia. Na velha ordem, produção para as massas, dirigida ao consumo. Na nova ordem, produção pelas massas, inovação apropriada. O que é tecnologia apropriada? É uma tecnologia que atende, que envolve grandes massas de mão de obra para participarem, como no caso de minifúndios, que eu mencionei antes. Que as pessoas mesmas, ou aquele Roca de Fiar, que o Gandhi, com a famosa fotografia dele mostrando ele girando aquela roda de Fiar, foi quando a Índia resolveu não comprar mais tecido da Inglaterra. E resolveram, eles mesmos, o povo inteiro, criar lãs de ovelha, etc., e fabricar tecido e usar tecido mais simples, mas eram deles mesmos. Isso é tecnologia apropriada. Organização social. A velha ordem nacionalista, racista, machista, poder político, autoritária, centralizadora. A nova ordem. A Terra é um só país. A humanidade é uma só. O feminino e o masculino são complementares. Poder da união, do serviço, participativa. E muito obrigado pela paciência. Parabéns, pai, pela explicação. Muito bom, viu? Parabéns. Muito
Obrigada, Morimã. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Morimã. Foi maravilhoso estar aqui compartilhando com você, se apresentando esse livro. Estamos muito agradecidos. Vanessa, temos perguntas no chat? Por enquanto, não temos perguntas. Que bom, eu não saberia responder. Mas se alguém quiser, como somos poucos, acho que se formos, né, breves. Ninguém manda. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu não sei se pode responder, não. É que realmente não sei. Aí, no final, estava fazendo essa comparação entre velha ordem e nova ordem, fala da questão de ética transversal. Eu não entendi direito o que significa esse termo, algumas coisas transversais, quando fala. Significa que hoje, em cada ciência que o pessoal pesquisa e estuda, inclui uma parte de ética. Mas no futuro, a ciência principal será ética, e dentro da qual virão as outras ciências. Mas a fundamental, ética. As outras ciências farão parte, serão transversais à ética. A ética é aquilo que o povo faz em público, e moral, aquilo que o povo faz em particular. Mas, então, a ética Perdão, me perdoe, né? Nessa idade as palavras se escondem. Aristóteles é que falou de ética. E é mencionado no livro alguma coisa sobre isso. Ótimo, obrigado. Temos uma pergunta do Amir. Como devemos nos comportar diante de governos corruptos? Obediência absoluta. Não quer dizer que nós vamos morrer de alegria, mas obediência. Nós não podemos ir contra nenhuma instituição governamental, por mais que nós consideremos corrupta e etc. Não podemos ir contra. Isso, os Baha'is do mundo são uníssonos. Porque o que está em jogo é prestígio e proteção da terra. Outros governos vão achar o quê? Esses Baha'is estão atacando o governo do Brasil? Então nós vamos acabar com eles antes que eles tenham outras ditaduras, né? Porque, na verdade, não existe democracia no mundo. Se existe, para mim, na minha opinião, é dinheiro castigo. Enquanto houver campanha eleitoral, não há democracia. Porque aí é o poder monetário que vence. Então, nós já sabemos disso. Agora, tem uma senhora Keller, Keller, acho que. Ela trabalhou com o Guardião há alguns anos e foi para o Irã, e faleceu lá com um mártir. Um dia o Guardião perguntou para ela: a senhora acha que os Baha'is vão estabelecer a fé no mundo? Ela disse sim, claro. Ele disse não. A fé será estabelecida de qualquer forma, porque é vontade divina. Aí ele disse, então, por que a gente fica trabalhando tanto para formar assembleias, comitês, assembleias nacionais, grupos de trabalho? Para que tudo isso? O Guardião respondeu, isso é exclusivamente para o benefício de vocês. E nós temos que estar muito atentos à obediência aos princípios Bahá'ís. Claro, Abdu'l-Bahá deixou claro um dia. Hoje, nós não somos atacados porque nos consideram insignificantes. Ora, no Irã. No Irã, os ayatollahs sabem que o povo pode abraçar a fé e não vai ter emprego para eles. Mas em outros países, nós ainda somos considerados insignificantes. Mas quando
os primeiros países a abraçarem a fé Bahá'í como seu sistema, segundo Abdu'l Bahá, todas as instituições do planeta vão nos atacar. De 6 lados. De baixo, de cima, esquerdo, direito, frente e atrás. E é por isso que nós temos que estar bem obedientes às instruções da Terra. É uma proteção da Terra. O Marcos Espinacê escreve: penso que a política está diretamente ligada à ideia de poder se expressar, de poder ser ouvido, de poder ser respeitado. Porém, ela também pode desviar para o poder de um sobre o outro, gerando o opressor e o oprimido. Já a religião tende ao ato de servir ao próximo, o qual é a imagem e semelhança de Deus. Quem entende a religião não pensa em oprimir ninguém, mas sim amar a criação divina. Aí tem 2 detalhes. Primeiro, o poder, de modo geral, é algo exercido de uma pessoa ou de um grupo contra os outros. O poder geralmente vem com a palavra contra. E contra a religião, somente a verdadeira religião, que não está estagnada, que não está dogmatizada. O Império Romano matou 3, 4 mil cristãos. Mais tarde, os nobres cristãos, católicos e protestantes, brigaram entre si e morreram 1 milhão de cristãos. Em ambos os casos haviam religiosos. Então, é preciso discernir entre uma verdadeira religião, que é nova, que é viçosa, que não tem vícios, que não tem dogma, em relação a uma religião arcaica, amarrada a princípios tais que condenaram alguém como Galileu, como... Perdão, o outro cientista igual a ele, que dizia que a Terra não era o centro do mundo. E era uma religião, mas caduca. Enquanto a religião não estiver de acordo com a ciência, perfeitamente, ela não serve para nada. A outra pergunta é: como devemos usar a afirmação "a mais amada de todas as coisas é a justiça", sendo que presenciamos a injustiça social, por exemplo? Começando por mim mesmo, eu sou uma pessoa justa. E olha a aprovação, porque às vezes a gente se flagra. A aula é a mais amada de todas as coisas. Quando nós tivermos uma sociedade justa, nós não vamos ter problema nenhum. Tudo que acontece de problema é por falta de justiça em alguma instância, por menor que seja. Então, vocês imaginem um dia a Casa Universal de Justiça, uma Corte Suprema do planeta. Todos os países obedecendo a ela. Eu não sei quantos séculos vai acontecer, vai durar isso, mas vai acontecer. É a causa de Deus, será estabelecida de qualquer forma. E é a vontade de Deus. Ok. Também gostaria de perguntar. Então, podemos afirmar que os Bahá'ís são apolíticos? Com certeza, não podia ser outra coisa. Não, absolutamente não podia. Temos que tomar muito cuidado para, quando a gente se refere a algum presidente que foi eleito ou não foi eleito, tudo isso faz parte do processo. O guardião disse que, na noite da declaração do Bá, a Mullah Hussein, entraram em marcha 2 processos simultâneos. Um de integração, que é o que os Bahá'ís fazem, nós estamos fazendo, tentando fazer.
outro de desintegração, por meios de catástrofes naturais ou não naturais, artificiais. Toda essa estrutura socioeconômica do planeta irá ruir. Por isso, uma vez perguntaram por que os Bahá'ís não contribuem com serviços sociais. Nós sabemos que essa ordem vai ruir, não adianta jogar dinheiro lá. Agora, quando há catástrofes naturais, a Casa Universal de Justiça, por intermédio da Assembleia Nacional daquele país, sempre contribui alguma coisa. E ajuda. Mas há um processo de desintegração em marcha. Então, eu não me preocupo que o presidente foi eleito. Porque eu sei que ele vai fazer parte de um processo de desintegração. Ponto final. Não importa qual vai ser ele. Pergunta do Osmar. Os Bahá'ís não devem se posicionar em oposição a um governo. Mas qual a postura em uma eleição com candidatos visivelmente corruptos? Não tem postura. Cada eleitor tem a sua própria opinião. E é confidencial. Não importa se eu votar num candidato corrupto ou não, isso não interessa a ninguém. Porque o voto é oficialmente confidencial. Agora, se eu fizer campanha para alguém, eu estou desobedecendo as orientações da causa. Nem sussurro. Isso é o que surpreende as pessoas quando testemunham uma eleição Bahá'í. Tive uma amiga que ficou chocada, mas não tem nem sussurro. Não tem. Há apenas oração para que ilumine os eleitores. E um voto confidencial. Por isso, não há democracia no mundo, porque as eleições não são livres. São influenciadas por poder monetário. O próprio poder político é dominado por um poder monetário. Se querem saber, os presidentes têm cerca de 10% de autonomia para governar seu país. O resto vem do sistema monetário internacional que não tem rosto. Ele define o que tem que ser ou não tem que ser. Então, por que eu vou me preocupar com isso? Eu vou divulgar a palavra de Bahá'í para quem eu puder, e assim estarei participando do processo de integração. O de integração vai acontecer por si mesmo. Não depende de nós. E a última pergunta, então, da Gisele. Na visão Bahá'í, como se dá a mediação entre a visão socialista e a capitalista? A fé Bahá'í usa a visão socialista no sentido de que o governo é responsável pelo bem-estar do povo e garantir uma vida digna, mesmo que a pessoa seja pobre. Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que ser rico, não. Haverá ricos e haverá pobres. Mas pelo sistema de Bahá'í estabeleceu, de eliminação de riqueza e de pobreza, haverá fundos para isso, e o governo é responsável pela educação, inclusive, de crianças. Se os pais não conseguirem educar o filho, haverá instituições governamentais que deverão cuidar da educação dessas crianças. Então, esse é o aspecto socialista da fé Bahá'í. Do outro lado, é claro, que quem tem capital, quem investe capital, claro que quer lucro, senão não vai gastar, não vai perder tempo. Mas há uma diferença entre capitalismo e um capitalismo selvagem que hoje só pensa em lucro, em detrimento dos consumidores. Por exemplo, a indústria farmacêutica. Muitas vezes gera estresse no povo
para comprarem ansiolíticos. Alguns autores mencionam casos exemplares sobre isso. Ou então, um outro caso que eu li outro dia, a pressão nossa, a tolerada, era 15/9. A indústria determinou, de repente, que não é 15, tem que ser 12/9. E se você tem excesso de pressão, 15, você tem que tomar remédio. Aí faz o povo comer remédio, comprar remédio e usar remédio. Isso é manipulação de desonesta. Essa é a questão. Ok, pessoal, pela hora, né? A gente até já passou um pouquinho, mas tem uma última pergunta aqui do Osmar, e depois nós vamos fechar aqui essa sessão de perguntas e respostas para a gente dar alguns avisos e falar um pouquinho mais como comprar o livro, tá? Só um momento, então. Osmar pergunta, mas os Baha'is vão estar votando em alguém corrupto? Peraí, lutando ou votando? Votando. Pode ser que eu não sei que o cara é corrupto. Ou pode ser que o cara é considerado corrupto por uma facção, mas não seja verdade. Eu tenho a liberdade de votar. Um Bahá'í tem liberdade de votar em quem quiser. Mas tem o seguinte, não porque ele é do partido do outro, mas pelas qualidades da pessoa. Nas eleições Bahá'ís, o eleitor vota pelo indivíduo, não há facção, não há partido. Então, no mundo de hoje, um Bahá'í pode votar em que ele bem entender. E um voto é confidencial. E pode ser que ele ache que o cara é corrupto, incompetente, e ele mesmo assim quer votar. Ele tem livre-arbítrio e ponto final. Até porque você pode votar em branco e anular o voto no Brasil, né? Tem essas opções também. Pois é. Desculpe. Desculpe. Então, a gente fecha aqui a sessão de perguntas e respostas. Rochelle, então você quer explicar como comprar o livro? Eu coloquei as instruções no chat. Então, pessoal, temos algumas últimas unidades do livro Política lá no site da Livraria Bahá'í. É só acessar o site ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp da editora, tá bom? Temos uma promoção que na compra até R$50 no site, você ganha o calendário de brinde do ano 181. E caso o livro esteja esgotado, já tenha esgotado no site da Livraria Bahá'í, temos algumas opções no chat aí, Vanessa acabou de colocar, né? No site da Wiclap e algumas outras opções, você pode comprar, eles trabalham on demand, então, quando você compra, o livro entra em produção durante 7 dias e depois será enviado para o seu endereço. É isso, né? Queridos amigos, obrigada pela presença de todos. Só um minutinho, ele só tem um recadinho antes da gente fechar. Pessoal, a gente está pedindo para os amigos apoiarem a Livraria Bahá'í, e tem algumas maneiras, algumas ideias, cada um pode fazer da sua maneira, mas algumas sugestões. A primeira seria se inscrevendo no canal do YouTube, onde em alguns dias, acredito 48 horas, essa live já vai estar lá disponível para a gente compartilhar com os amigos que não puderam estar hoje. Tá o link no chat. Também seguindo a nossa página no Instagram, a gente tem feito posts e, assim, de alguma forma, de vez em quando vai lá e reposta, mostra para um amigo. A rede social, ela funciona também como uma rede de amigos físicas, né? Então, aproveitar essa ferramenta que a gente tem hoje, simples, é só clicar, né? A outra seria, então, divulgar literatura Bahá'í com amigos, mostrando livros, folhetos, convidando para os círculos de estudo, né? E também dando livros de presente, que acho que é hoje um hábito que às vezes a gente esquece, né? Que livro é um ótimo presente. Nós temos um acervo de livros incríveis. Então fica a dica, tá bom? E a gente agradece ao Morrimã, que foi maravilhoso em sua explanação. Muito obrigada
a Mi, a Angélica, a Rochelle, todos que apoiaram, fizeram esse momento aqui acontecer, e os amigos presentes também. Ok? Então, Obrigado, ok. Vanessa. Obrigado a todos vocês, Rochelle, Angélica. Obrigado pelo apoio para esse lançamento do livro do pai aí, né, seu Morri Machado? Parabéns, viu? O senhor se comportou bem, seu Morrimã. Gostei de ver, viu? Olá, o Marcos, o Marraci, que legal. Muito bom, queridos, revê-los, viu? Muito bom. Parabéns a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Chapa. Boa noite, gente. Olá, rapaz. Muito Olá, obrigada. Ruth. Olá, Ruth. Oi, amigo. Tudo bom, Obrigado, querido? obrigado. Boa noite. Ruth. Olá, rapaz. Olá a todos. Olá, a todos. Olá, rapaz. Olá, Davi, tudo bem? Ô, amigo. Seu Morrimão, parabéns, foi maravilhoso. Muito obrigado. Eita, Zargan, sua figura. Amizão, muito obrigado. Vanessa, Rochelle, Angélica, todo mundo aí. Ô, Zargan, Beijo, o Pajé saudade. deixou você falar, né? Pois é, estou aproveitando o sinal da fumaça. Obrigado aí a todos aí, aqui do Amazonas. Obrigado, Amazona, Rochelle. irmã. Ô, Davi, desculpa. É que eu não Zargana, é um prazer ver. na dúvida, viu? Desculpe. Zargana, é um Eu achei prazer que a ver tua Angélica ia voz. fazer pergunta para o seu Morrimã. Angélica. Oi. A Angélica tinha uma pergunta, ela escreveu para mim aqui. Seu Morrimã, eu sou da Bahia, eu tenho preguiça de votar, o que eu devo fazer? Ela tá com preguiça aqui, ó. Olá, rapaz, Zargana, Noives Queiroz, vai. Olá, rapaz. Olá, família, um beijo. Fala, Pra Harley. você, a Deus, Fala a Cris, a todos. todo mundo aí. Muito Tchau, obrigado. querido. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. pessoal. Boa noite, bom Beijo a descanso. todos. Benício.